Tu és o Senhor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, oh Senhor. Minha vida é pra teu louvor, Senhor. Podemos declarar isso, a minha vida é pra teu louvor. Ó Deus, tudo que temos, tudo que somos, nós consagramos a Ti. E nesse momento nós queremos pedir ao Senhor, consagrar ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Senhor, que o Senhor continue a administrar, ó Deus, as finanças da Tua casa, Jesus, dando aos Teus servos sabedoria a cada dia. Te pedimos por aqueles, ó Pai, que com fidelidade trouxeram, ó Pai, entregaram, Senhor, devolveram a parte a qual ao Senhor pertence, as primícias, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor providenciou durante todo este mês. Ó Deus, nós queremos Te agradecer. Pedir por aqueles, ó Pai, que estão em busca de emprego. O Senhor conhece cada necessidade, Pai. Ó Deus, toque nesses corações, que eles venham esperar no Senhor, descansar no Senhor, porque a Tua palavra nos garante que a porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar, e a que o Senhor fecha, o homem não pode abrir. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento tão prazeroso, Senhor. Ó Deus, um momento tão feliz que o Senhor nos proporciona. Em nome de Jesus nós choramos e Te agradecemos. Amém. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós queremos convidar as meninas dos Joias Preciosas, que estarão adorando ao Senhor através da coreografia. E nesse momento nós estamos em espírito de oração, intercedendo, porque elas estarão adorando ao Senhor através da dança, e que o Senhor use poderosamente a cada uma dessas meninas para a glória do Senhor. que não vinha a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos
os que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Quero pedir as meninas que ficam aqui, nós vamos orar em nome de Jesus. Quero convidar aqui a se colocar de pé. Vamos levantar as mãos, estender as mãos sobre a vida dessas meninas, porque o que vocês ministraram é algo muito profundo. Eu quero ser fiel, assim Isaac e Abidnego, que não dividiu a adoração, ele preferiu ser fiel. E vocês
possam, em nome de Jesus, permanecer fiel ao Senhor, para a glória do nosso Deus. Sejam fiéis ao Senhor. Não se dobrem diante das coisas do mundo. Não divida a adoração, porque Deus tem ciúme da sua adoração. O Senhor não permite você dividir a adoração de vocês com ninguém. Vamos orar? Pai, pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, direcione a vida de cada jovem, Pai. Deus, porque não é somente ministrar, dançar, Deus é muito mais que isso, é viver. Ó Deus, porque a adoração é exclusiva ao Senhor. E quando falamos exclusividade é porque não queremos dividir com mais ninguém, é tua, Senhor. Então que elas venham aprender isso, ó Pai, através da letra dessa canção. Senhor, não vou dividir, minha adoração exclusivo é, vivo só para Ti. Ah, Deus, em nome de Jesus, sobre a liderança, sobre os pais dessas meninas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue derramando a unção sobre este ministério, sobre todos os ministérios de dança da Tua igreja, ó Deus, que elas venham, Senhor, a cada dia, Senhor, ó Pai, sacudir o inferno através da adoração, Pai, através de suas vidas, testemunho, Pai, em nome de Jesus, eu Te oro e eu Te agradeço por tudo, no nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar, queridas. Amém, que Deus abençoe. Nesse momento nós, ainda em adoração, queremos convidar o pastor Paulo. Não sei se será ele ou o pastor Anderson, né? Havia os dois. Que bênção, havia os dois. Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos, visitantes, ouvintes da Rádio Atividade, internautas. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue sendo derramadas de forma abundante sobre cada vida, sobre cada coração. Amém? Essa é uma noite especial para nós como igreja, Primeira Igreja Batista em Travessão, pois a partir dessa noite a igreja terá mais um pastor, pela graça, pela misericórdia do Senhor e para a honra, para a glória do Senhor e para o serviço ao Senhor e melhor serviço aos irmãos, à igreja. Pastor Anderson já cumpriu todas as formalidades exigidas pela ordem dos pastores, a nossa subseção Planície, cursando curso de teologia pela FABERJ, concluindo o ano passado, passou pelas comissões, comissão de teologia, que faz um pré-concílio com o candidato, pela comissão de ética, que avalia o candidato sobre as questões da ética, da moral, a família, e foi aprovado por essas comissões. Passou pelo concílio, vários irmãos que estiveram testemunhando aquele momento, e também foi aprovado. E no último dia 12 foi consagrado pastor. Então, desde aquele dia ele é pastor. E a igreja então entendeu que é oportuno tê-lo como pastor auxiliar. E então marcou a sua posse para hoje. Portanto, queremos declarar a igreja em assembleia extraordinária, para que esse momento histórico fique registrado nos anais da igreja, constando então a posse do pastor Anderson como pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista em Travessão de Campos. Eu quero ler na palavra do Senhor, no capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, seu
Podemos dizer que talvez tenha sido o seu seminarista, aquele que Paulo pôde acompanhar os seus passos, o seu crescimento, e Deus o escolheu e o ordenou a pastor, e Paulo então o tinha e o chamava de seu filho na fé, e nutria por ele um carinho muito grande. E como um pastor experimentado que era, deu ao jovem pastor vários conselhos estes preciosíssimos. Então as cartas de Paulo a Timóteo são conselhos pastorais, de um pastor experimentado para um jovem pastor. E eu quero então me utilizar de 2 versículos na segunda carta, capítulo 2, versos 14 e 15, pastor Anderson, irmãos, onde está escrito assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Paulo aconselha a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É um conselho muito precioso. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Infelizmente, as pessoas se preocupam muito com a aprovação. Nos preocupamos muito com o que as pessoas pensam de nós, conceito que fazem de nós, e nos esquecemos que quem verdadeiramente nos avalia é o Senhor. Porque um pastor, ele é escolhido pelo Senhor e nomeado pelo Senhor e colocado à frente de um rebanho para conduzi-lo em nome do Senhor e para o Senhor, como ministramos aqui no dia da consagração. As ovelhas são do Senhor, então nós tomamos conta de um bem muito precioso, um tesouro que pertence ao Senhor, que são as nossas ovelhas, pastor Anderson. Então Paulo aconselhou a Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Tenha como primeira preocupação ser aprovado por Deus, porque aquele que é aprovado por Deus certamente o será pelos homens, porque não há homem que tenha condições de reprovar aquele que Deus aprova. Por isso Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. E um obreiro aprovado por Deus é um obreiro que ande dignamente diante do Senhor, que cumpre todos os demais conselhos de Paulo. Paulo aqui fala a questão da moral, da ética, da vida espiritual. Paulo aborda todas essas questões nas suas cartas. Então um obreiro aprovado por Deus é aquele que tem uma vida digna, uma vida correta, é aquele que se porta de modo conveniente na sua comunidade, diante do seu rebanho. E Paulo aconselha a Timóteo um relacionamento, como se relacionar com as ovelhas, como tratar os mais velhos, os mais novos, as moças, as irmãs casadas. Conselhos preciosos sobre isso tudo. Então um obreiro aprovado é aquele que anda dignamente diante do Senhor. E Paulo ainda diz que o obreiro deve agir de tal maneira, portar-se de tal maneira que não tenha de que se envergonhar. É muito triste quando um obreiro tem que assumir este lugar e ficar de frente para todos e não poder levantar a sua cabeça, não poder erguer os seus olhos e olhar no olho de cada irmão, porque ele tem algo que o envergonha, tem algo que depõe contra a sua vida, contra o seu testemunho. O obreiro que tem de que se envergonhar, ele não pode conduzir um rebanho do Senhor. Vivemos um tempo que exige cada vez mais, pastor Anderson, e eu sei que ele sabe disso, que nós, obreiros do Senhor, tenhamos uma vida digna, correta,
que não tenhamos nada de que nos envergonharmos. Um escritor comentando a palavra do mesmo apóstolo Paulo, que diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele disse assim: pode ser que muitos ou todos não se envergonhem do evangelho, mas pode ser que o evangelho se envergonhe de alguns deles. Então não basta não ter vergonha do evangelho, é preciso que o evangelho também não tenha vergonha de nós. Um obreiro aprovado é aquele que não tem de que se envergonhar, é aquele que anda sempre de cabeça erguida, está sempre de cabeça erguida diante do seu rebanho, diante da sociedade, onde quer que ele seja, por onde quer que ele ande ande de cabeça erguida, porque não há nada que possam levantar contra ele. Creio que essa é a maior luta do obreiro. Pregar é fácil, administrar também não é difícil. Cumprir as funções pastorais eu não acho difícil. O difícil é isso, é manter-se, como diz o apóstolo Paulo ao mesmo Timóteo, tendo uma vida irrepreensível. Irrepreensível. Porque quem não tiver, pode falar muito bem, pode pregar muito bem, pode administrar muito bem, mas estará desqualificado para o ministério. Um obreiro que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. A ferramenta do pastor é a Bíblia, ele trabalha com a Bíblia. O dom do ministério, o dom pastoral, diz respeito ao ensino. Essa é a essência do ministério pastoral: ensinar o rebanho a palavra do Senhor, trazer a revelação do Senhor ao rebanho, e essa revelação está na palavra. Então ele tem que ser alguém que tenha um bom manejo da palavra, que maneje bem a palavra da verdade. E eu tenho certeza que o pastor Anderson, ele cumpre todos esses requisitos. Eu tenho muita tranquilidade, pastor Anderson, de levar a igreja a nomeá-lo, a empossá-lo como pastor, ou pastor auxiliar dessa igreja, titular, quem sabe, né? Já profetizando. Tenho satisfação, tenho tranquilidade, porque conhecemos o pastor Anderson, conhecemos a sua vida. Se ele não estivesse à altura, não das nossas exigências, mas das do Senhor, a igreja, e eu seria o primeiro a não levar a igreja, a recomendá-lo sequer ao curso teológico, muito menos levá-lo, né, à posição de pastor, de obreiro na casa do Senhor. Então temos tranquilidade a respeito da sua vida, a respeito do seu testemunho, da sua capacidade no manejo da palavra. Então tenho certeza que é com alegria para esta igreja, especialmente para mim, para todos nós, que a igreja hoje o empossa como pastor auxiliar, pois confia no irmão. É a maneira de dizer que confia no irmão, que ama o irmão e que crê que o irmão tem muito a contribuir para o ministério dessa igreja. Ditas estas palavras, nós vamos então, irmãos, orar. Convido os irmãos a colocarem em pé e também com um gesto estenderem para cá suas mãos, que dessa maneira estarão dizendo que estão abençoando o seu pastor, estão abençoando o pastor Anderson e estão acatando a sua liderança, a sua ajuda, a sua orientação, e estão desejando a bênção do Senhor para a sua vida. Vamos então orar, empossando pastor Anderson como pastor auxiliar dessa igreja. Senhor amado, Deus querido, Deus bendito, te louvo, ó Deus, pela vida do teu servo, o pastor Anderson, que o Senhor chamou, capacitou, escolheu e levou a igreja a compreender o seu chamado, e a leva nesse momento a empossá-lo como pastor auxiliar no seu ministério. Pai, nós te agradecemos por todas as etapas percorridas até aqui,
Queremos te louvar pela vida do teu servo. E queremos agora, Pai, em nome de Jesus, declarar que ele é empossado nesse momento no ministério auxiliar dessa igreja, passando a ser também pastor dessa igreja, pastor dessas tão amáveis ovelhas, que certamente vão amá-lo muito, como nos amam, como tem nos amado até aqui, Senhor amado. Ó Deus bendito, Deus querido, queremos pedir a unção do Senhor sobre a sua vida, a capacitação, a direção, a sabedoria, a humildade, Senhor, para servir. Ó Deus amado, dê ao teu servo sempre um coração de pastor, e que ele possa, meu Deus, nunca ter de que se envergonhar. Ele possa dar sempre bom testemunho do seu nome, honrando a confiança recebida primeiro do Senhor e depois da sua igreja, Senhor amado. Venha abençoá-lo, venha capacitá-lo, venha ungí-lo, Senhor, venha usá-lo, Senhor, com poder e graça no ministério dessa igreja. Assim oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus e em nome dessa igreja, a quem represento como seu presidente, empossando assim, ó Deus, o teu servo, o pastor Anderson, como pastor auxiliar a partir deste momento. Nós te louvamos, nós te agradecemos por este privilégio, por essa oportunidade, por este feito que acontece aqui neste momento, Senhor. Usa o teu servo, abençoa a cada dia, abençoa a sua igreja também através dele. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus, pedindo também abençoar a sua família, sua esposa, a irmã Júlia Graziella, seu filho Lázaro, Senhor amado. Ó Deus, que eles também, como mais uma família pastoral, sejam abençoados e bênção nessa igreja, Senhor nosso Deus. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode estar sentado, irmãos. E se os irmãos tiverem pelo menos, pastorando, metade do carinho que tem por mim, pelo irmão, já está bom demais, porque essa metade já é muito bom, tá? Mas eu tenho certeza que a igreja vai amá-lo igual ou ainda mais, amém? E eu desejo isso, que Deus abençoe o irmão hoje aqui, né, começando o seu ministério nessa igreja, e quem sabe futuramente em outra igreja, né, porque foi assim comigo. Eu comecei lá em Nova Chavantina, no Mato Grosso, onde fiquei quase 3 anos como pastor, e já caminhando para 19 aqui, mas o pastor não é da igreja, é do reino, é da igreja de um modo geral. Então o Senhor coloca e tira, o Senhor é quem conduz a nossa vida. Temos certeza que Deus vai fazer isso na vida do irmão e vai conduzi-lo sempre segundo a sua vontade. Deus abençoe, seja bem-vindo ao ministério. Louva a Deus pela vida do irmão e tenho certeza que muito vai nos ajudar, continuar ajudando, como já tem feito, né? E sempre que alguém toma posse num cargo, cabe a ele o discurso de posse. Então, cabe ao pastor Anderson a mensagem de posse nessa noite. Deus abençoe, querido. Quero agradecer a Deus, agradecer toda a igreja, né, por essa confiança e esse compromisso, né, confiado a mim, né. Não é fácil. Me perguntaram em uma dessas reuniões no seminário, né, o pastor me perguntou: rapaz, qual é a garantia que você tem que é Deus que está te chamando por esse ministério? Aí eu respondi assim: pastor, o fato de eu ter aceitado ele, né? Ele ficou meio sem entender. Falei: olha, amado, eu entendo que ser pastor não é algo fácil. Pode ser algo maravilhoso, mas não é fácil, né? Como o pastor Paulo aqui colocou, se policiar a todo tempo ficar nos examinando, né? E sempre estar corrigindo um detalhezinho que possa escandalizar, que possa ferir, né, a visão de outros em relação à igreja. Então o pastor ele tem que ter essa preocupação. Então, em ter aceitado esse chamado, em ter acreditado que foi Deus quem colocou no meu coração, né, e hoje está aqui tomando posse, né, desse chamado, eu sei que porque é de Deus, né? Não teve uma outra razão, né? O fato de estar aqui é porque eu sei que é de Deus. Eu já quero também agradecer à igreja, porque, para a glória de Deus,
já tenho recebido o carinho dos irmãos, né? Como o pastor colocou, se eu conseguir a metade pelo menos do carinho que os amados têm com o pastor, eu vou estar muito bem, né? O pastor Paulo, ele sempre fala sobre isso, a aceitação, a forma que os irmãos o tratam, né? Sempre preocupados em agradá-lo, né? Isso aí é bacana demais, e a gente percebe isso aqui na igreja. Então, se eu conseguir a metade, pelo menos, já vou me dar por satisfeito. Tá? Graças a Deus eu já tenho, né, o carinho de muitos irmãos. Hoje Deus me agraciou, né, me permitiu pela primeira vez estar ali ministrando para a MCA, né? A irmã disse que seria a primeira de muitas, e em nome de Jesus, né, vai ser a primeira de muitas. Saí ali e perguntaram assim: o que está soando tanto assim? Eu falei: rapaz, ministrar para as irmãs tão experientes como essas não é fácil, né? Mas é por causa do calor ali dentro também, né, irmãs? Então, eu já me alegro no Senhor por essa razão, porque eu já recebo o carinho da igreja, né? Eu recebo apoio. Uma coisa que antes do meu concílio me causou muita tranquilidade foi chegar à igreja e os irmãos me abraçarem, me desejarem, né, boa sorte, que Deus vai abençoar o seu concílio, vai correr tudo bem. Eu fui para casa e falei isso com a minha esposa, que isso aí já havia alegrado o meu coração, em ver o carinho dos irmãos, a aceitação da igreja, e isso é importante. Seria muito triste, né, hoje estar aqui tomando posse, se eu tivesse talvez uma metade a favor, outra metade contra, né, isso não seria bacana. Nós entendemos que às vezes existem os contras, né, mas graças a Deus, Deus ainda não me apresentou, né, nem faço muita questão, né, se for para apresentar, que seja para ganhar a confiança daqueles que são contra, né, para que deixam de ser, mas até então não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer mesmo ao Senhor pelo carinho da igreja. Amém? Como a mensagem hoje, né, ficou a responsabilidade minha, eu queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 3. Os irmãos que forem encontrando, se puderem se colocar de pé. Jonas capítulo 3. Leremos do versículo 3 ao versículo 5. Amém, irmãos? Jonas capítulo 3, do 3 ao 5. Arrumar alguns pesos aqui para poder segurar essas folhas, porque estão voando. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Amém? Vamos orar. Deus querido, Deus amado, agradecemos ao Senhor por mais essa noite, meu Pai, concedida, meu Deus, para estar na Tua casa, adorá-lo e bendizer o Teu santo nome. Pai querido, queremos pedir ao Senhor nessa noite, meu Pai, como Tua igreja, com que a Tua palavra, Senhor, seja pelo Senhor ministrada ao nosso coração. Prepara-nos, Deus, para compreendermos, Pai, o que o Senhor deseja nos falar nessa noite. Pai querido, que o Senhor possa usar o seu servo, meu Deus, de acordo com a Tua vontade. Esconda-me, Senhor, por trás da sua cruz, Deus,
Que a tua vontade prevaleça através da minha vida, Deus, que seja o seu servo, canal, Senhor, do Senhor aqui nessa noite. Pai querido, quero agradecer também, meu Pai, pela oportunidade, Deus, de estar assumindo, meu Pai, como pastor, Senhor, auxiliar desta igreja, neste dia, meu Pai. Quero pedir ao Senhor sabedoria para lidar, Senhor, com as ovelhas que o Senhor me confiou. Quero pedir ao Senhor sabedoria, meu Pai, para poder ajudá-los, meu Deus, em suas dificuldades. Quero pedir ao Senhor, meu Pai, disposição, Deus, para poder abraçar esta obra, Pai. Que as minhas vontades, Deus, não prevaleçam mais sobre a minha vida, Deus, mas que a vontade do Senhor prevaleça. Que o meu coração seja, meu Deus, possa estar inclinado a fazer aquilo que o Senhor mandar. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, me ajude nesse tempo, Pai. Careço, Senhor, da tua mão poderosa, meu Pai, me auxiliando, me preparando, me capacitando, Deus. Careço do Senhor, meu Deus, todos os dias de minha vida, Deus, porque esta obra, meu Pai, não é fácil. Mas se o Senhor, meu Deus, me confiou, se o Senhor neste tempo, meu Pai, concedeu ao teu servo essa oportunidade, é porque o Senhor já está à frente da minha vida, meu Deus, me conduzindo. Então quero agradecer ao Senhor por isso, meu Pai, e pedir ao Senhor, meu Deus, que a cada dia, que a cada manhã, eu possa sentir a presença do teu Espírito Santo, a tua voz, meu Pai, sussurrando no meu ouvido, e de acordo com aquilo que o Senhor tratar ao meu coração, eu possa fazer de acordo com a sua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Deus, é que te peço, agradecido por tudo. Amém. Os irmãos podem assentar. Amados, o tema da palavra de hoje, Deus deseja alcançar o seu coração. Olha para a pessoa do teu lado, olha para ela aí, e diz isso para ela: Deus deseja alcançar seu coração. O livro de Jonas, um livro muito conhecido, muito lido pelos irmãos, pelas crianças. Um livro que às vezes atrai muito a nossa atenção, né? Para o próprio Jonas. Mas existem outros fatores aqui que deveriam e devem atrair a nossa atenção. Existem pessoas se convertendo nesses 4 capítulos que necessitam da atenção da igreja, de vermos a intenção de Deus em alcançar o coração daquele que ainda vive contrário à sua vontade. Jonas, como muito conhecida a tua história, é aquele que foi engolido por um grande peixe, né, na boca aí das criancinhas por uma baleia, né, mas a palavra diz por um grande peixe, e no ventre ali desse grande peixe, levou 3 dias e 3 noites. Mas nessa noite eu queria voltar a atenção dos irmãos para o plano principal de Deus no livro de Jonas. O plano principal de Deus desde o capítulo 1, de alcançar os ninivitas. Nós vamos perceber que através do plano principal de Deus, outras vidas também foram alcançadas. Não somente os ninivitas foram alcançados pela pregação, né, pelo amor de Deus, mas existem outros também que ali foram alcançados, outros que foram evangelizados através da atitude de Jonas, de querer fugir da responsabilidade que Deus o deu. Quando temos um coração alcançado por Deus, recuperamos a visão. Nós vamos perceber isso no livro de Jonas. Eu peço aos irmãos que, se puderem manter as suas Bíblias abertas, Jonas capítulo 1, versículo 14 ao 16. Capítulo 1, do 14 ao 16, a palavra diz assim: eles clamaram ao Senhor: nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas.
Em seguida, pegaram Jonas, e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Esses homens citados aqui são aqueles que se encontravam no barco para onde Jonas entrou, tentando fugir para Tarsis, tentando fugir do compromisso que Deus havia dado a ele, que era de ir a Nínive, falar para o povo de Nínive que a cidade estava para ser destruída. Aquele povo que se encontrava nesse barco adoravam deuses, eles tinham seus deuses para serem adorados. A palavra diz que quando o Senhor avistou Jonas ali no porão daquele barco, o Senhor fez com que aquele mar entrasse em uma fúria. Aquele barco começou a ser muito atingido pelo vento e pelas águas. Aqueles homens que se encontravam naquele barco já estavam acostumados em viajar, em pegar o mar e levar dias no mar adentro. Mas nesse dia alguma coisa diferente começou a acontecer. Não era costume naquele dia do ano, o mar se encontrar tão furioso, ao ponto de colocar em risco toda a embarcação. A palavra diz que aqueles homens perceberam que aquilo só poderia ser o dedo de um Deus. Como eles não conheciam o Deus de Jonas, eles começaram a tirar todos os pertences de dentro daquele barco, para que aquele barco ficasse mais leve, e assim se mantivesse por mais tempo por cima da água. Mas eles perceberam que não estava tendo nenhum resultado, e começaram a clamar os seus deuses. Se os irmãos perceberem, Deus com letra minúscula, que não era o Deus que Jonas servia, e nem o Deus que nós servimos. Eles começaram a clamar o seu Deus, porque eles queriam uma resposta para aquilo. Por que razão isso está acontecendo? Alguma coisa de errado está acontecendo aqui. Isso é a fúria de um Deus, é a ira de um Deus. E eles clamavam e nada acontecia, não havia nenhum tipo de resposta. Um homem se lembrou de Jonas. Olha, tem um dorminhoco, tem alguém dormindo lá no porão do barco. Imediatamente foram chamá-lo e perguntaram para ele: olha, por acaso o que está acontecendo é culpa sua? Jonas começa a revelar para eles que ele era assim o maior culpado do que estava acontecendo. Perguntaram para Jonas: então o que nós vamos fazer para resolver isso? O que nos cabe agora fazer aqui para resolver? Porque já tiramos quase todos os nossos materiais desse barco e nada acontece, continua essa fúria sobre o mar, estamos aqui sujeitos a perder as nossas vidas. Jonas se volta para aqueles homens e diz: olha, lança-me ao mar. Eles relutaram, eles não tinham a intenção de lançar Jonas ao mar. No momento que Jonas revela para eles que para que aquele mar se acalmasse, era necessário lançá-lo ao mar, aquele povo parou, analisou aquela situação, tentou encontrar uma outra possibilidade de arrumar a calma naquele mar e viu que nada acontecia. Estando em risco a vida de todos eles, eles resolveram atender o pedido de Jonas e lançaram ao mar. A palavra diz que o mar se acalmou, e aquele povo que agora clamava um outro Deus, começou a clamar ao Deus de Jonas. Aquele povo que começou ali a clamar pelos seus deuses, tentando arrumar uma resposta, porque daquela fúria, porque de ser atingido por aquelas ondas, por aquele vento, agora começaram a clamar a um único Deus, o Deus que Jonas dizia lhe servir. Amados, havia uma cegueira espiritual no povo que se encontrava naquele barco. Havia uma cegueira espiritual que impedia com que eles viessem a conhecer o Deus que Jonas conhecia. Mas o plano de Deus vai muito mais além daquilo que podemos imaginar.
A palavra de Deus diz que tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. O amor de Deus alcançou pessoas que não estavam nos planos de Deus ali naquele momento. O Senhor envia Jonas para Nínive, mas no coração de Jonas, não, eu não quero ir para Nínive, eu não vou para lá pregar o evangelho. Senhor, nós vamos perceber que no capítulo 4, Jonas teve um diálogo assim, mais ou menos assim com Deus: Senhor, eu não quero ir para lá pregar o evangelho porque esse povo precisa morrer. Jonas não queria a conversão do povo de Nínive. E através da dureza e a desobediência de Jonas, através da sua fuga de tentar ir para um outro lugar e se esconder da presença de Deus, fez com que outras pessoas viessem ser alcançadas. Outros que não tinham encontro com Deus foram alcançadas por causa da desobediência de Jonas. Então Deus, Ele fez com que o seu poder fosse manifestado mesmo com a atitude de Jonas em fugir do mandamento de Deus. Amados, a cegueira saiu da vida daquele povo que se encontrava no barco. Havia sobre ele uma cegueira espiritual, e Deus derramou sobre aqueles que estavam ali a cura. O versículo 15 e 16 diz assim: em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar, no mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, ao verem a manifestação do poder de Deus, em fazer com que aquele mar que estava enfurecido se aquietasse, ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor, o Deus de Jonas. Amém, irmãos? Deus manifesta aqui o poder dele. Deus aproveitou a ocasião para alcançar o coração daquelas pessoas. Deus aproveitou aquela ocasião para poder tocar nos corações dele e mostrar para eles que a vida que eles viviam também estava errada. Jonas, sem saber, ele foi instrumento de Deus dentro daquele barco. Ele pregou para pessoas que talvez ele nem conhecia. Não queria ir a Nínive e arrumou uma outra forma: eu vou para Tarsis. Não ficou junto com os demais ali na embarcação, porque caiu na besteira de acreditar que ele poderia se esconder da presença de Deus. E um homem de Deus, o único homem de Deus que se encontrava naquele barco, no momento que houve aquela fúria naquele mar, se encontrava dormindo. O único homem de Deus que se encontrava ali é tido como dorminhoco, no momento ao qual precisava dele ali orando, intercedendo, clamando ao seu Deus para que houvesse alguma mudança naquele lugar. Mas quando Jonas entra em cena e ele diz que a fúria, que aquilo que estava acontecendo é responsabilidade do teu Deus, aqueles chefes da embarcação, aquelas pessoas perceberam que o Deus de Jonas era um Deus poderoso. Amém? É um Deus que tinha poder. Um poder que ia muito mais além dos deuses que eles acreditavam. E Deus manda a resposta para aquelas pessoas. Deus manda a resposta até para Jonas: lança-me ao mar e tudo vai ficar melhor. Jonas está dizendo para ele: olha, o problema que está acontecendo aqui hoje sou eu. O responsável por que está acontecendo aqui sou eu. Se vocês me lançarem ao mar, tudo vai ficar tranquilo. Assim aconteceu. Se os irmãos puderem abrir suas Bíblias ou acompanhar aqui pelo Data Show, Atos capítulo 9, versículo 9 ao 12, nós vamos perceber a intenção de Deus de tirar essa venda que nos impede de enxergar o propósito dele em nossas vidas. Assim como Deus tirou aqueles homens daquela cegueira espiritual, o Senhor também atua na vida de um homem chamado Saulo. Diz assim: por 3 dias, vamos ler juntos. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Os irmãos? Ananias: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando.
numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Dá uma segurada aí. Amados, um homem chamado Saulo. Era quem esse homem? Paulo. É isso mesmo, irmão? Os irmãos estão com medo de responder? Um homem chamado Saulo. Saulo era aquele que recebeu autoridade para perseguir a igreja do Senhor naquele tempo. Saulo foi um homem que ficou feliz em segurar a capa de um que foi apedrejar Estevão. Saulo, ele acreditava que aquilo que ele defendia era o correto, que aqueles que falavam, que pregavam o Messias, que pregavam Jesus Cristo, deveriam ser mortos, deveriam ser lançados em prisões. E um dia, quando Saulo está indo para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. A palavra diz que uma luz muito forte lhe apareceu no caminho. Saulo caiu do teu cavalo, e daquela luz ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A palavra diz que Saulo ficou quantos dias, irmãos, cego? Quantos dias? 3 dias depois desse encontro com Jesus. Mas o versículo 12 diz que em uma visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Mas se Saulo se encontrava cego, como que ele teve essa visão? O Senhor deu a ele uma visão espiritual. O Senhor foi lá e falou com Ananias: olha, você vai numa casa na rua chamada direita, Você vai a essa casa, você vai colocar as suas mãos sobre um homem chamado Saulo. Ananias ainda chega para Jesus e fala assim: Senhor, tem ouvido, Senhor, o que esse homem anda fazendo por aí? Como que esse homem está aí perseguindo os crentes? Jesus: não, vai lá, que eu vou mostrar para ele o que é viver ou sofrer pelo Evangelho. Amados, Paulo, ele tem uma visão mesmo cego. A visão de Paulo, a visão física de Paulo, é recuperada depois que Ananias toca com as suas mãos nele. Mas antes que Ananias chegasse à casa de Saulo, Saulo já havia visto isso. O Senhor mostra através dessa passagem que, por mais que fisicamente Saulo se encontrasse cego, espiritualmente ele enxergava muito bem. Amém, irmãos? O Senhor permitiu com que a venda que estava nos olhos de Saulo fosse tirada. O coração de Saulo foi alcançado por Jesus. E quando o nosso coração é alcançado por Jesus, a venda tem que sair. A venda saiu dos olhos de Saulo, porque o coração de Saulo foi alcançado por Jesus. Ele permitiu com que isso acontecesse. Quando temos um coração alcançado por Deus, saímos de cima do muro. Fala isso com a pessoa do teu lado. Quando temos um coração alcançado por Deus, saímos de cima do muro. Amados, Jonas capítulo 2, versículo 10, vai mostrar o que é um homem em cima do muro. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Parece ser um plano de Deus, um propósito de Deus em cima desses 3 dias e 3 noites, Dentro do peixe é bem certo que não havia nenhuma iluminação. Então Jonas se encontrava dentro do peixe, praticamente cego. Mas um outro homem que também espiritualmente começa a enxergar. Dentro do peixe, Jonas começa a clamar ao Senhor. O capítulo 2 vai apresentar o clamor de Jonas. Quando nas profundezas o Senhor me ouviu. Quando Jonas disse para Deus que a sua boca seria um instrumento vivo do Senhor, que Deus poderia usá-lo conforme a sua vontade. Não havia uma outra saída. Se havia ainda vida, Jonas aproveitou esse momento de vida para clamar ao Senhor. Mas aquele peixe, aquele grande peixe que o engoliu,
não foi à beira da praia e o colocou ali, né, de uma forma carinhosa. A palavra diz que Jonas, ele foi como? Na beira da praia? Vomitado, né? E o peixe fez o que, irmãos? Vomitou Jonas na beira da praia. Amados, a palavra de Deus, depois do livro de Jonas, ele vai fazer referência a vômito. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, onde o Senhor diz que melhor seria para o povo se eles fossem frios ou quentes, mas assim, porque és morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo de minha boca. Deus, ele apresenta aí um homem que ainda não tem firmeza na sua fé, um homem que precisa ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Jonas, ele poderia ter se colocado à disposição de Deus para poder falar para os ninivitas, porque se havia pecado no povo de Nínive, Deus era o maior interessado que aquele povo viesse se arrepender do teu pecado. E se Deus escolheu Jonas para ser esse instrumento, ele deveria se colocar à disposição de Deus, porque se ele serve ao Deus que fez os céus e a terra, se ele dizia servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era um Deus de misericórdia que ele servia. Então jamais ele poderia permitir com que o seu coração fosse endurecido em relação ao povo de Nínive. Então Deus mostra através da vida de Jonas um servo em cima do muro, uma pessoa que ainda está indecisa, quer viver com Deus, mas não conforme a vontade dele. Um risco que às vezes corremos, queremos viver com Deus, mas não conforme a tua vontade. Queremos Deus sim para nossas vidas, porque entendemos que Ele é o único caminho, Ele é o melhor caminho, mas não colocamos a nossa vida à disposição dEle. Jonas era um exemplo disso, irmãos. Jonas queria Deus para a sua vida, mas não viver conforme a vontade de Deus. Quando o Senhor o escolhe, Jonas, é você que eu quero, Jonas, você que vai lá pregar o Evangelho, é você que vai lá falar para esse povo que a tua cidade está para ser destruída, o seu lugar está para ser destruído, Jonas, avisa eles. Jonas, ele quer abrir mão dessa missão, como se ele dissesse: Senhor, se a cidade está para ser destruída, aí que eu não vou, eu quero ver ela sendo destruída, é isso que eu quero. É os ninivitas? Não, tem que ser destruído. Um homem em cima do muro. Há uma historinha que fala de um homem que se encontrava assim, em cima do muro. E esse homem, toda vez que ele passava por uma rua, de um lado tinha um terreiro de umbanda, e do outro lado era uma igreja, o culto ali acontecendo. E esse homem, quando não pertencia a religião nenhuma, ele passava por essa rua e ficava indeciso: aonde eu vou? No terreiro ou vou no culto? Aí ele pegava e falava assim: vou sentar aqui nesse muro, porque daqui eu posso assistir tanto um quanto o outro. Ele aproveitava aquele momento e assistia lá o que estava acontecendo no terreiro e o culto do outro lado. Os irmãos saíam lá da igreja e vinham convidar aquele homem: olha, sente-se lá, rapaz, as cadeiras lá são confortáveis, tem muita cadeira lá sobrando, vamos chegar para perto e tal, você vai se sentir bem melhor sentado ali. Aí ele: não se incomode comigo, aqui de cima do muro eu consigo assistir o culto e também assisto o trabalho dos irmãos aqui do lado. E esse homem, sempre fazendo a mesma coisa, o mesmo movimento, toda vez que passava por aquela rua, estava ali tendo um trabalho no centro de Umbanda, estava tendo aqui o culto, e ele ia, sentava naquele muro e aproveitava para poder assistir tanto um quanto o outro. As pessoas vinham e convidavam: irmão, senta lá, rapaz, cadeira confortável, rapaz, você vai ficar aqui em cima desse muro, totalmente desconfortável, senta lá, vou providenciar lá uma água para você. Ele: não, meus irmãos, não precisa se incomodar comigo, daqui eu estou assistindo o culto, ó. Eu estou vendo tudo que acontece lá, até sei o que o pastor está falando lá agora, e aqui também eu posso assistir o que está acontecendo no centro de Umbanda. Irmãos, por algum tempo esse homem teve esse mesmo movimento, e pelo mesmo tempo as pessoas que saíam da igreja iam lá convidá-lo para poder ir se assentar ali naquela cadeira, num banco confortável, e esse homem sempre renunciando. Chegou um dia, ele parou e falou assim: peraí, até hoje, já estou aqui já há quase 5 meses, e até hoje ninguém saiu do centro de Umbanda para poder me convidar a participar do terreiro lá, mas só o pessoal lá da igreja que sai de lá para poder me convidar a participar da igreja. Por que será?
Aí ele falou assim: eu vou ficar sabendo disso. Ele esperou o trabalho do centro de Umbanda acabar, cercou um daqueles ali, perguntou para eles: olha, por quê? Que eu estou aqui já há 5 meses, os irmãos saem lá da igreja lá para poder me convidar a fazer parte do culto. Eu estou aqui, vocês devem estar percebendo a minha presença aqui sentado nesse muro, e vocês nunca saíram de lá para me convidar a participar lá do terreiro. Aí viraram para ele e falaram assim: não, porque esse muro que você está sentado já nos pertence. Então ele já estava lá no centro de Umbanda sem saber. A pessoa em cima do muro, irmãos, é exatamente isso. O ser humano, ele não pode ficar em cima do muro. Ele precisa decidir para onde ele quer ir. É o que Apocalipse, capítulo 3:16 está dizendo. Antes você fosse frio ou quente, ou estou com Deus, ou não. Mas porque és morno, porque você tem uma fé que fica oscilando, eu vomitar-te-ei fora. Estou a ponto de fazer isso. Olha o que Deus está falando: estou a ponto de fazer isso. Então, o homem, ele precisa ter um coração alcançado por Deus para que essa cegueira espiritual saia da vida dele. Paulo teve o seu coração alcançado pelo Senhor, a cegueira espiritual caiu por terra. O homem, ele precisa ser alcançado por Deus para poder sair de cima do muro. É o momento que eu venho à casa do Senhor e venho com o coração preparado, porque eu preciso ouvir algo de Deus. Eu não quero apenas que Deus fale aquilo que me interessa, eu quero que Ele fale aquilo que Ele tem para falar ao meu coração. Eu não estou indo à igreja hoje porque estou querendo cumprir mais uma missão, para poder amanhã falar para as pessoas que eu fiz a minha parte, vim à igreja, vim à casa do Senhor. Não é somente isso que Deus quer da tua vida. Deus não quer que você venha aqui apenas bater cartão, que você venha marcar a tua presença, ou que você venha rever os seus amigos. Essa não é a intenção de Deus para a tua vida. Deus, ele tem muito mais além para você. Mas enquanto eu não entendo isso, enquanto eu não permito que o Evangelho de Deus alcance o meu coração, eu vou ficar em cima desse muro. Eu vou ficar sem saber o que eu faço, para onde eu vou, qual é a direção que eu preciso tomar da minha vida. E vou voltar para minha casa, vou voltar até feliz pelo culto. Os louvores que aqui foram entoados foi uma bênção, alegraram o meu coração, mas de repente eu não alcancei aquilo que Deus queria que eu alcançasse, porque o meu coração não foi alcançado por Ele. No momento que Deus, ainda lá em Apocalipse 3:20, estava batendo em meu coração, enquanto a porta do meu coração estava sendo tocada pelo Senhor, eu endureci essa porta. Existem ainda muitas coisas que eu não poderia abrir mão. Estava preso ainda em muitas coisas. Essa precisa ser a nossa preocupação. Vim à igreja, vim à casa do Senhor, irmãos, é tudo de bom, tão bom, e quão suave é que os irmãos estejam em união. Mas Deus tem sempre algo além para as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, eu preciso permitir com que esse coração seja alcançado por Deus, amém? O nosso coração precisa ser alcançado pelo Senhor. Continuando, irmãos, quando temos um coração alcançado por Deus, nascemos de novo. Vamos repetir? Quando temos um coração alcançado por Deus, nascemos de novo. Amados, nós vamos perceber isso, que houve um novo nascimento. Capítulo 3, livro de Jonas, do versículo 8 ao 10. Capítulo 3, do versículo 8 ao 10, diz assim: cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém, irmãos? Nasceram de novo. Quando a palavra diz que eles abandonaram os seus maus caminhos, está falando de novo nascimento, porque isso é conversão. Quando decidimos abandonar o nosso mau caminho, sinal que nós estamos nos convertendo, querendo nos tornar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eles começaram a aclamar o Deus que Jonas foi para lá pregar. Eles começaram a se vestir com um pano de saco e proclamaram um jejum.
nem os animais poderiam comer ou beber alguma coisa. Proclamaram um jejum para todos ali, e vamos clamar a esse Deus. Quem sabe ele se arrependa, quem sabe ele vai mudar de atitude. Aquilo que o profeta andou anunciando aqui na rua, que nós seríamos destruídos, quem sabe que isso possa mudar, havendo conversão, havendo mudança nas nossas vidas. Amados, e se Deus percebeu que houve realmente mudança no caminho daquele povo, é porque realmente houve. Ninguém consegue enganar a Deus só pelo fato de começar a agir fazendo coisas boas, agradando as pessoas. O povo de Nínive não iria conseguir tocar o coração de Deus se não fosse algo verdadeiro, se não fosse de coração. Se o coração de Deus foi tocado, é porque houve realmente mudança de atitude e de comportamento na vida daquele povo. Eles começaram a passar por um novo nascimento. No livro de João, capítulo 3, nós vamos ouvir a história de Nicodemos. Capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. A palavra de Deus também vai falar sobre o novo nascimento, a necessidade do homem nascer de novo. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar a segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém? É necessário nascer de novo. Para ter um coração alcançado por Deus, é necessário nascer de novo. Jesus fala isso para Nicodemos: Nicodemos, você quer o reino dos céus? Você quer fazer parte do reino dos céus? Para você entrar lá, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário o seu coração ser alcançado de tal forma que a sua vida vai mudar. Aquilo que você aprendeu daqui para trás vai ser sem valor. Você vai ter que aprender algo diferente daqui para frente. Agora, Nicodemos, que vamos ter que colocar em conta é aquilo que eu vou te ensinar, aquilo que você irá aprender comigo. Aquilo que você tinha como certo não pode mais atrapalhar a tua comunhão comigo. É necessário que você abra o coração e receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Amados, Jonas, no livro de Jonas apresenta isso, apresenta a mesma coisa. O povo de Nínive nasceu de novo. O povo de Nínive estavam prestes a morrer. Aquela cidade seria destruída como a cidade de Sodoma e Gomorra. A história não seria diferente, porque o que acontecia em Sodoma e Gomorra estava acontecendo ali também em Nínive. O povo estava vivendo em pecado, o povo estava vivendo em prostituição, e tudo aquilo que desagradava a Deus era o que o povo de Nínive estava praticando. Mas quando aquele profeta sai pelas ruas anunciando o evangelho, o rei, ele se sente tocado, e ele levanta toda a igreja a começar a orar, a jejuar, e a começar a buscar o Deus que aquele profeta estava pregando. Aquele povo começou a passar por um novo nascimento. Eles não tinham nem noção de quem era Deus. Capítulo 4, no final do capítulo 4, vai dizer que eles não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda. Jesus mostra isso: olha, esse povo era um povo que até então viviam na ignorância, mas eles permitiram com que o seu coração fosse alcançado pelo evangelho. E depois com que eles permitiram que isso viesse a acontecer, eles começaram a passar por um novo nascimento, porque eles não vivem mais conforme viviam no passado. Esse povo agora estão passando por uma grande mudança. Essa é a intenção de Deus. Foi a intenção de Deus na vida do povo de Nínive, foi a intenção de Deus na vida de Paulo, foi a intenção dele na vida de Nicodemos, de fazer com que esse povo viesse a viver, começasse a viver de forma diferente. Essa é a intenção de Deus para a tua vida, meu irmão.
Essa é a intenção de Deus para a sua vida. Deus, Ele também deseja que você venha viver de forma diferente. Ele deseja abençoar a sua vida e mostrar para você com o que Ele tem para você. É muito melhor do que aquilo que você possa alvejar. O que Deus tem para você é uma vida de paz, de alegria, de comunhão. O Senhor conhece a história de cada pessoa aqui nessa noite. O Senhor, Ele não te trouxe aqui à toa. Ele não permitiu com que você saísse da sua casa e você ficasse aqui até agora em vão. Ele deseja alcançar o seu coração com a tua palavra, com o teu evangelho. Mas é necessário com que você permita com que o seu coração seja alcançado por Ele. Deus, Ele está falando no teu coração aqui nessa noite. Deus, Ele está te convidando. Ele está convidando você a abrir a porta do seu coração para que Ele possa entrar. É tempo de permitirmos com que Deus entre no nosso coração. É tempo de falarmos com o Senhor: Senhor, eu quero mudar o meu estilo de vida. Eu não quero ficar em cima do muro. Eu não quero, Senhor, continuar vivendo a vida conforme eu aprendi, mas eu quero viver conforme a vontade do Senhor. Se o Senhor me enviar a Nínive, é para lá que eu quero ir. Eu não quero fugir da tua presença, eu não quero ser desobediente à sua voz. Eu não quero me esconder num porão, mas eu quero fazer aquilo que é de tua vontade. Amados, deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus fazer uma grande obra na tua vida. Essa escolha é tua. Essa obra ela só poderá ser realizada se você permitir. Por mais que a igreja do Senhor ore pela sua vida, por mais com que você ore, as coisas só vão acontecer se você abrir o teu coração e falar para Deus: Senhor, faça mudança, transforma o meu coração, transforma a minha forma de viver. Eu quero viver para a sua honra e glória. Eu quero viver para o louvor e a exaltação do teu santo nome. Eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos e convidar também o ministério de louvor que possa vir à frente. Nós vamos estar orando e logo após o ministério de louvor vai estar ministrando o hino. Aquele que sentiu o desejo de se colocar de pé, pode se colocar de pé. Vamos orar. Pai, agradecemos ao Senhor, Deus, pela forma com que o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos alcançados pelo Teu amor. Agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia, pelo cuidado, por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito. Agradeço, Deus, porque o Senhor nos escolheu para uma grande obra, meu Pai. O Senhor confiou em nossas mãos, assim como o Senhor também confiou na mão de Jonas. Existem vidas a serem resgatadas, meu Pai, e o povo escolhido pelo Senhor está aqui nessa noite. Pai querido, não queremos nos esconder dentro de um barco, meu Pai. Não queremos ir para dentro de um porão, meu Deus, quando deveríamos estar fazendo a vontade do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ter um coração alcançado por Ti, meu Pai. Que as nossas vidas, meu Deus, não possam ser como antes eram, meu Pai. Mas que possamos passar por um novo nascimento. Que cada coração aqui nessa noite possa ser impactado pelo Teu Espírito, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, trabalhe no coração de cada pessoa aqui nessa noite. Trata, meu Pai, os nossos corações, nos dê um coração como o Seu. Coração preparado para obedecer a Sua voz, Deus. Deus querido, que o Senhor olhar para a Tua igreja reunida aqui nesta noite, o Senhor possa enxergar, meu Pai, um povo que teve o seu coração alcançado pelo Teu Evangelho. Um povo que não mais ficará em cima do muro, Deus. Um povo, meu Pai, que está disposto, meu Deus, a lançar a velha criatura fora, meu Pai, se tornar nova criatura na Tua presença. Que o Senhor possa encontrar aqui nesta noite, meu Pai, verdadeiros adoradores, Pai. Aqueles que querem Te buscar em espírito e em verdade. Pessoas que vêm para a Tua casa, Deus, porque desejam, meu Pai, prestar um culto ao Senhor. Fazendo das suas vidas, meu Pai, um culto ao Senhor. Não, meu Deus, para cumprir mais um dia, meu Pai, na Sua casa. Não, meu Deus, para poder ocupar um espaço no banco. Não para rever os amigos, Senhor. Não para isso, Pai. É bom sim, Senhor, estarmos, meu Pai, unidos uns com os outros. Mas muito melhor, Deus, é fazer a Sua vontade. É sermos assistidos pelo Senhor, meu Pai, todo o tempo, meu Deus,
em nossas vidas, e que todos os dias, a todo instante, a nossa vida possa ser um culto apresentado a Ti. Abençoa a sua igreja, meu Pai. Abençoa o Teu povo, meu Pai. Trata os seus corações, as suas mentes. Que o Senhor possa enxergar aqui, meu Deus, um povo preparado para adorá-lo e bendizer o Teu santo nome, Pai. Abençoa para a Tua glória e honra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Se eu creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Sim, eu creio, Deus. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Deus, me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Minha vida, creio que Tu és a vida. Que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Deus, creia nisso, querido, Ele é a vida. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. E nada é impossível. Nada é impossível para Deus, creia nisso. Se você quer a mudança na tua vida, se você quer ser diferente, Jesus é a mudança.
Ele é a mudança para você nesta noite. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Sim, tu és tudo, 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 tudo é o Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Não há outro igual a ti. Eu preciso, Deus. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Irmãos, eu preciso me redimir de uma falha com o pastor Anderson e com a irmã Júlia Graziella. Vou convidá-la a vir aqui à frente, se o Lázaro a gente estiver por aqui também, para orarmos mais uma vez pela família pastoral. O ministério é da família, embora ela não seja pastora, mas a família tem uma importância muito grande na vida, no ministério do pastor. Perdoe a irmã Júlia, perdoe o pastor Anderson, pela falha de não ter convidados para estarem juntos aqui no primeiro momento. E depois de orarmos, a nova família pastoral vai à porta fazer as honras da casa, despedir dos irmãos. E antes, vamos orar. Depois a irmã Silvana quer falar. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar pelo Renato, que está se recuperando. Também pelo Theo, sobrinho da irmã Júlia, né, que nasceu na segunda-feira, mas está na UTI. Deve ficar mais uns 10 dias. Pela Vanessa, mãe do Theo, que também está internada, teve uns probleminhas de pressão arterial. Vamos estar orando por essa família. Vamos orar então mais uma vez. Pai amado, Deus querido, mais uma vez te louvamos, te agradecemos pela vida do pastor Anderson e da sua família, a irmã Júlia Graziella, o Lázaro. Toma essa família em tuas mãos, abençoa a cada dia, Senhor, esta família pastoral. Que sejam eles, ó Deus, uma bênção para todos nós, para esta comunidade, para as suas famílias. Abençoa a irmã Júlia, que ela possa sempre ao lado do seu esposo, apoiando, ajudando, acompanhando o Senhor. Abençoa o Lázaro também, Senhor amado, que essa família, ó Deus, possa desfrutar sempre da graça, da bênção do Senhor e ser também uma bênção para todos, Senhor amado. Toma em tuas mãos e abençoa em nome de Jesus. Pedimos te abençoar o Renato na sua recuperação. Abençoa também o Theo, sobrinho da irmã Júlia, que só possa estar abençoando esse recém-nascido, derramando sobre ele a sua graça, a sua bênção. Abençoa também a sua mãe, a Vanessa, que continua hospitalizada. Só possa estar com ela, Deus, abençoando a vida dela, do Guilherme. Abençoa também o Júnior, esse colega do irmão Leandro, que passou por cirurgia
há poucos dias, esteja abençoando também, Senhor amado. Pedimos, ó Pai, que abençoe a todos estes, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Estou perdoado, né? Deixa um abraço para amanhã. Deus abençoe. Lázaro. Opa, é forte. Enquanto a irmã Silvana vem para dar um recado, foi deixada uma aliança no banheiro feminino. Espero que não tenha sido só um esquecimento, né? Não tenha sido um abandono proposital. Então, quem deixou essa aliança, um tamanho relativamente grande, de uma mãozinha mais cheinha. Tá bom, irmãos? Então apanhem comigo lá à porta, irmã Silvana. Boa noite, amados. Eu vou procurar ser breve, eu quero fazer alguns anúncios, começando pelos casais. Eu tenho um convite aos casais da igreja. Um domingo no mês nós estaremos fazendo uma reunião para casais às 18 horas. Coloquei 18 para até no máximo 18h30 nós começarmos. O nosso pastor irá dar o pontapé inicial nessas reuniões, será o nosso preletor do domingo que vem às 18 horas. Então eu convido a todos os casais da igreja e aqueles que estão nos ouvindo também, se quiserem estar presentes, né? Os casais que estão nos visitando também estão convidados, tá bom? Nós temos casais que ainda não se casaram, mas estão nessa estrada. Se quiserem estar presente também, vai ser um prazer recebê-los. Então, domingo que vem às 18 horas. Quero falar também para os jovens. A partir do dia 17 ao dia 20, nós estaremos aqui com o Conjubatra, né? O 10º congresso dos jovens desta igreja. Então, os jovens aí, o Sávio, o Rafael, estão com as inscrições. Procurem e estejam fazendo suas inscrições. E dentro do Conjubatra, na sexta-feira, dia 18 de abril, nós teremos uma festa de adoração e louvor ao Senhor aqui ao lado, festa de crente. Está ali o cartaz. Eu só peço aos irmãos desculpa, porque a palavra não vai ser do pastor David, é o pastor Rick. Esse pastor é de Itaperuna, ele vai estar conosco neste dia. E eu quero falar aos jovens congressistas, você que vai fazer sua inscrição, a pulseira não vai ser cobrada ao jovem que irá participar do congresso, mas eu tenho uma proposta para fazer esses jovens. O jovem que estiver interessado em apanhar comigo 5 pulseiras, no mínimo, para vender, estará ganhando um lanche durante o evento. E se você tiver, né, querendo vender mais, além de 5, vai estar concorrendo a um brinde surpresa. Então, aí é um desafio para os jovens. As pulseiras já estão comigo, então quem quiser pode apanhar ou comprar a sua pulseira se não for participar do congresso, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com os irmãos, no próximo domingo, o Ministério em Família vai estar fazendo quentinhas. Nós estamos trabalhando para angariar fundos para o nosso mês da família, que vai ser um mês recheado de programações durante todo o mês. Então, a gente precisa da ajuda dos amados para estar realizando esses eventos, né? Porque a igreja ela não pode arcar com tudo, nós temos que trabalhar para fazer acontecer, né? Então, a quentinha vai estar sendo oferecida. Eu estou com o ticket da quentinha. O irmão que quiser apanhar para estar, né, reservando a sua quentinha, apanha comigo e pode estar pagando no domingo, quando você for apanhar a sua quentinha, no horário de 11h30, quando terminar o culto. Tá bom, amados? E o coral, as pessoas que vão estar ensaiando para o musical de Páscoa, amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui para começar o nosso ensaio em nome de Jesus. Queria estar lembrando o pessoal que assumiu o compromisso com a Júlia e com os demais. Foi dia 20, né? A primeira parcela venceu, né? Dia 10 de março, né? Venceu a primeira parcela daquele compromisso assumido com ela. E muitos ainda estão em falta. Então eu pedi a vocês para poder estarem procurando a Júlia, estar fazendo os acertos, porque a gente precisa estar com essa verba em mãos, entendeu? Para poder estar, as pessoas que foram convidadas para estarem aqui conosco, nos abençoando. A gente vai precisar dessa verba para poder estar abençoando eles também. Então peço a vocês que assumiram esse compromisso para poder estar procurando a Júlia e estar fazendo esse acerto. Amém? Amém, irmãos. Terça-feira o curso na casa da irmã Zilda, no quilômetro 8. A Kombi sairá daqui levando um grupo às 18h30, porque primeiro vai à casa do irmão Salvador, fazer-lhe uma visita. E os irmãos que têm os seus carros, por favor, né, que também possam ir, e quem sabe levando mais 1 ou 2, para que tenhamos ali um grande culto na terça-feira. Tá bom? Queremos agradecer aos nossos irmãos, nossos visitantes. Temos ali um
jovem, com a sua família, estão nos visitando. Deus abençoe a vida de vocês. Queremos agradecer os ouvintes, os internautas e todos os visitantes. Que o Senhor dê uma semana abençoada a todos nós. Amém? Os irmãos estarão então fazendo um pós-lúdio. O pastor Anderson vai estar lá à porta despedindo dos irmãos. Vamos todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.